Olá pessoal, boa noite. Pontualmente 8h30, começando a live. Boa noite para quem está assistindo a gravação. Bom dia, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fernanda, eu sou médica funcional integrativa, trabalho com adultos e crianças e tô fazendo uma sequência de lives, 31 lives todos os dias no mês de março, mês das mães. Por isso, todo dia nós falamos um tema diferente para as mães, para vocês mães que precisam cuidar mais da saúde. As lives têm sido às 7 horas da noite, em alguns dias como hoje, por exemplo, atendo também em Vinhedo, em outra cidade fora de São Paulo, e aí um pouquinho mais tarde, né? Então, mandem para as pessoas que vocês conhecem, vou fazer o mesmo agora. Já encaminhei essa live e vou deixar aqui também para vocês colocarem os comentários que vocês estão achando de tudo isso, tá bom? Hoje eu vou colocar aqui, fixar também nos comentários sobre o que é a live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre intestino. A importância do intestino para a nossa saúde inteira. Talvez essa deveria ser não uma live, mas um curso. Dr. Murilo Pereira é um mestre em intestino. Ele só fala de intestino. Então, poderíamos também falar muito sobre intestino, mas aqui eu quero ser prática e te dar algumas condições para você se observar, ter munição para chegar no seu médico e falar: doutor, acho que eu tenho desbiose. Doutor, eu acho que não tá legal. Doutor, eu acho que precisa fazer desparasitação. Às vezes você precisa pedir, às vezes não. Você pode falar com outras pessoas e comprar por conta. Mas o ideal é sempre que você seja acompanhado por um profissional, seja médico, enfermeiro, profissional da saúde que consiga te orientar nessa condução do seu intestino. Que bom que vocês estão chegando. Só pedir de novo, Ana, Fá, manda para as pessoas, encaminha essa live para algumas pessoas que vocês acham que precisa ouvir, que vai se beneficiar. Voltando então, intestino. Quando a gente pensa em intestino, todo mundo só pensa em cocô. Hoje mesmo, agora, meu marido perguntou o que eu ia falar, qual vai ser o tema da live de hoje. Eu falei intestino, vai falar de cocô. Também, cocô faz parte do intestino e é o produto final do intestino, é o cocô. Mas muito mais do que isso é sistema imune, sistema nervoso, eixo intestino-cérebro, eixo intestino-pulmão. Isso daqui são temas para outras 2 lives, tá? Então, onde mais se concentra glândulas do sistema nervoso, onde mais se concentra linfonodo, essas ínguas que a gente tem às vezes no pescoço, tem um monte na barriga, um monte. Eu vou explicar por quê. Então, por isso que aumenta muito tem muito sistema imune relacionado com o intestino. Além de ser onde nós absorvemos tudo que vem da alimentação e da suplementação. Então, é super importante que a gente olhe e observe o quanto o intestino faz parte para a sua saúde e para a saúde do seu filho. Tudo que eu tô falando para você serve também para criança, tá? A gente pode
passar isso pensando nas crianças. Sim, Ana, é sério. E manda pergunta aqui, se você tiver alguma dúvida, manda aqui, tá? E a gente vai respondendo. Quando a gente pensa no intestino, vocês não são da área da saúde. Se forem, maravilha. Mas vocês não têm que saber como funciona, como é as microvilosidades que a gente fala, né? Se a gente pudesse... o pior é que eu tô com um livro aqui que eu quero mostrar pra vocês, mas eu acho que ele não tem nenhuma imagem. Poxa vida, não tem imagem. Eu tô com esse livro aqui, ó. Super Intestino. Descubra como reestruturar sua microbiota para fortalecer sua saúde, regularizar seu peso e melhorar seu humor. Por quê? Porque intestino está relacionado com canetas emagrecedoras. Aquela peptídeo da caneta começa no intestino e está relacionado com a parte cerebral. Regula o seu humor. Lembra? Enfesado? Enfim, vamos falar sobre isso também. Então, vocês não precisam saber, mas o nosso intestino, ele tem muitas altos e baixos. E aí, a gente consegue perceber, por exemplo, se a gente esticar ele ao máximo, ele vai dar o intestino adulto, tá? Não da criança, obviamente. Mas se a gente esticasse tudo, daria a área de um campo de futebol. Imagina o campo do futebol em contato com o alimento, em contato com o meio externo. O quanto tem de área de contato? Na verdade, tem em 7 metros de intestino enrolado dentro da nossa barriga. E o que isso quer dizer? Para que eu preciso saber disso? Que benefício faz saber que tem um campo de futebol ou tem um campo de uma sala de casa? Na verdade, onde a gente vai absorver todas as vitaminas, minerais, tudo que o nosso corpo, gordura, proteína, lipídio, tudo isso é absorvido. Então, quanto mais esse alimento passar na parede, como se fosse a pele, passar nessa pele, mais chance eu tenho de absorver, mais chance eu tenho de conseguir pegar todo aquele nutriente que aquele alimento tem. Beleza? Beleza. Nosso papai lá do céu, ele fez maravilhosamente bem. O problema é o que a gente coloca. O problema não é o que é o intestino, é o que a gente coloca para dentro dele, que vai fazer com que eu tenha algum prejuízo ali naquela função do intestino. Se a gente pensa que eu tenho ele aberto, inteiro aberto, um campo de futebol, imagina quanto que eu tenho que ter de íngua no intestino para proteger esse intestino do contato. Vamos parar para pensar? Para que serve? Amígdala, adenoide, essas ínguas que dá embaixo do braço, na virilha, para que serve? Não serve para proteger nosso corpo de coisas que estão entrando pela boca, coisas que estão entrando pelo nariz. Eu tenho uma unha encravada, aumenta a axila. Imagina a quantidade de coisa que está entrando no intestino. Eu preciso ter muitas ínguas dentro do intestino para proteger. E ele sim produz células de defesa. Imunidade. A imunidade começa no intestino. Nossa, meu filho tá ficando muito doente, meu filho não para de ficar doente, é uma gripe atrás da outra, otite, sinusite, gripe, diarreia. Olha o intestino. Provavelmente tem uma disbiose, tem uma desregulação da microbiota que faz com que tenha essa predisposição, que faz com que tenha esse desequilíbrio e o corpo tá tão inflamado, ele tá tão desregulado que ele não consegue combater o vírus que entra em contato com a gente.
Porque o intestino não está regulado. Qual é o primeiro lugar que a gente tem que tratar? O intestino. O primeiro lugar que a gente tem que olhar, o intestino. A criança está gripada, muito gripada o dia inteiro, várias vezes no dia, intestino. Melhorar a alimentação, a gente falou isso ontem, lembra? O que eu preciso fazer? E tá escrito aqui, eu guardei a página que eu quero que vocês, que quero falar para vocês, tá? O que eu preciso fazer então para melhorar o intestino nessas crianças ou em vocês que estão ficando doentes o tempo inteiro? Cuidado com industrializados, açúcar, corante e todas aquelas coisas que... Nossa, mas de novo, Fê? De novo. De novo por quê? Porque a gente precisa olhar para isso como um todo, tá? Então, primeiro diminuir isso. Cuidado com parasitas. A gente vai ter uma live sexta-feira sobre parasitas e vermes, então já anota na agenda. Vou trazer uma convidada especial que fala bastante sobre desparasitação e parasitas, o quanto isso interfere na absorção. Outra coisa, não é por mal, tá? Vocês estão fazendo o melhor que vocês podem com a informação que vocês têm. Lembra disso, anota isso. Eu faço o melhor que eu posso com a informação que eu tenho hoje. Amanhã, se eu tiver mais informação, eu vou fazer melhor ainda. O seu filho vai pro pronto-socorro porque você não teve orientação, estrutura, base para cuidar dele de dia, né? Durante o dia. Vai pro pronto-socorro. Pronto-socorro é um médico que não conhece seu filho. Vai olhar a garganta vermelha, inchada, a criança queimando em febre, o ouvido, se tá com febre, o ouvido vai estar quente, vai estar vermelho. O que vai fazer? Antibiótico. Às vezes não precisa nem ter nada disso. Chegou no hospital com febre, antibiótico. Antibiótico. Às vezes nem vai no pronto-socorro, né? Às vezes vai na farmácia e o farmacêutico prescreve antibiótico. Ou, pior ainda, sobrou de uma outra que não precisava, mas sobrou e agora ele tá de novo. Eu vou fazer de novo. E aí, o que acontece? Piora todo o quadro da criança. Pensa, uma criança que tem um intestino permeável, um intestino ruim, cheio de antibiótico, vai piorar ainda mais toda a organização de microbiota. Aí eu pergunto pra vocês, doutora, mas como que eu sei o que vai passar? Eu não sei nada, né? Quem sou eu para saber o que passa e o que não passa? Eu tô falando do nosso organismo, né? Como o nosso organismo sabe o que deve passar e o que não deve passar no nosso intestino? Pensa quantidade de bactéria, ou prednisolona, que é pior ainda, a gente vai falar sobre ela. Então, imagina a quantidade de bactéria, vírus, sujeira que a gente come todos os dias. E não é tudo que passa para dentro. O intestino, ele tem uma barreira. E as nossas células, elas são, eu falo que elas são assim. Vocês conseguem me ver ainda por entre os dedos? Conseguem me ver, eu vejo vocês. Então, algumas coisas passam, outras não. Umas coisas podem passar, outras não. O que acontece quando eu tenho antibiótico, inflamação, leite, glúten? Olha o que acontece com a minha barreira. Olha o que acontece com o meu espaço. Ele abre de um jeito que eu não consigo voltar muito fácil. Eu preciso disso, dessa barreira fechada, com alguns pontinhos aqui, ó, eu consigo ver, né? Algumas buraquinhos para passar. Mas geralmente o nosso intestino e o intestino de quem tá inflamado, doente o tempo inteiro, tá assim. Permeabilidade intestinal chama isso. Eu vou até escrever porque a gente vai falar bastante sobre isso e como melhorar. A partir do momento que eu tenho uma permeabilidade intestinal, eu vou
deixar passar muita coisa. Vai passar muita coisa. Vai passar agrotóxico, vai passar toxina, vai passar sujeira. Sujeira, gente. Sujeira do chão. Sujeira. Vai entrar sujeira e vai passar sujeira. Vai passar caseína, que é a proteína do leite. Vai passar glúten. Vai passar todos eles porque o intestino tá assim, ó. Passa tudo. Eu não tenho mais filtro nenhum. E aí o que a gente precisa fazer? Eu tiro o glúten, eu tiro o leite, eu ofereço caldo de ossos para quem come, eu ofereço a biomassa de banana verde, eu faço desparasitação, eu faço a detox, eu uso alguns suplementos como glutamina, glicina, alguns outros que a gente pode falar, eu retomo a minha permeabilidade. E eu adequo isso com o nosso corpo que tá precisando. Só que não é todo mundo que entende isso, não percebe isso. Por quê? Porque eu faço cocô todo dia. E aí a gente vê depois, entende o que é o cocô ou qual que é a dinâmica do cocô. Mas percebam que o que a gente vê em todo mundo, na grande maioria das pessoas, não falo todo mundo porque não pode generalizar, mas 99% das pessoas estão assim. 95%. Tá? Estão assim. E a gente quer que esteja fechado, né? Então a gente quer que esteja permeável, sem muita passagem. Então, se eu tiver assim, pensa, vai vir um monte de toxina. O sangue tá passando em todos os lugares, inclusive no cérebro. Essas toxinas todas vão pro cérebro. E como que você vai ficar? Cansada, exausta, enfesada, intoxicada, sensação de névoa mental. Os neurônios, eles tentam se comunicar e não conseguem, né? Tenta ter uma transmissão de neurotransmissores, mas não tem, porque tem tanta toxina, eu não consigo fazer essa comunicação cerebral. E aí a gente fala do eixo intestino-cérebro, que a gente vai ter uma live só específica disso. E aí a gente começa a ter, por exemplo, diagnósticos bem entre aspas de TDAH, autismo, ansiedade, depressão. Ansiedade existe? Óbvio. Depressão? Óbvio. Mas não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que tem realmente. E toda alteração de neurodesenvolvimento, eu tenho uma live que eu falei sobre isso. Tá lá no YouTube. Eu nem sei se posso falar isso, mas tudo bem. Tá lá já subi esses dias pra lá, pra ficar lá, intestino e cérebro e transtorno do neurodesenvolvimento. Exatamente por isso, porque eu tenho tanta toxina que o meu cérebro fica em estado de hiperalerta. E aí cansa, e aí eu não foco, eu não consigo concentrar. Quando eu regulo o meu intestino, eu libero serotonina. Alguém sabe o que é serotonina? É importante que vocês saibam esses nomes, porque vocês vão ler mais coisas. A serotonina, ele é um neurotransmissor que é o precursor da melatonina, que é o que dorme, faz dormir. Que é neurotransmissor que faz o cérebro funcionar. É onde a gente mais produz serotonina. É o hormônio da felicidade. Onde a gente mais produz serotonina é no intestino. Então, se eu quero ter um bom sono, um bom pensamento, uma felicidade, e aí, ó, de novo, o intestino, se tá parado, eu sou enfesada. Eu não consigo ser feliz com o intestino preso, com o intestino parado. Então, é no intestino que produz serotonina, mais quantidade, e aí vai pro cérebro e dá essa sensação de prazer e de formação de neurotransmissor. E
cognição e tudo que tem para ser feito no cérebro. Além de que a gente falou da parte imunológica, a gente vai falar também sobre o eixo intestino-pulmão. Pessoas e crianças que têm rinite, asma, bronquite, otite, todas as ites têm problema no intestino. Ai, mas o que é no meu? Eu faço cocô. Vamos falar do cocô? Vamos falar do que eu gosto de falar. Quem me conhece sabe, quem vai nas consultas comigo sabe que eu gosto de ver cocô. Tem foto. Se for de criança, às vezes ela faz lá mesmo. Às vezes, se não tiver de fralda, faz no banheiro. Eu falo, não dá descarga, deixa eu ver. Aí eu vejo na prática o que acontece. Se boia, se afunda, como é que é esse cocô. E na fralda também, se tiver com fralda, eu consigo abrir a fralda e ver como é que tá, se gruda no bumbum, se não gruda, se faz o formato do bumbum. O cocô diz muito sobre a nossa alimentação. Então, é muito comum, estou falando com mulheres, a grande maioria, né? Aqui são mulheres. Obrigado, homens que estão assistindo e acompanhando, mas a maioria sendo mulheres. Como é seu intestino? Me conta aqui. Como é seu intestino? Eu vou continuar falando, mas eu quero saber de você. Preso, solto, normal? Por que eu pergunto isso? Porque a grande maioria das mulheres tem intestino preso. Tem intestino preso porque é hormonal. Funciona diariamente, maravilha, legal. Funcionar diariamente não quer dizer que seja saudável ou normal, maravilha. Vamos ver o que é um intestino normal, tá? Eu ouço e ouvia muito quando eu tava no pronto-socorro que o intestino do neném da criança tá normal. Legal, então o que é um cocô normal? Um cocô saudável, um cocô bonito, é um cocô liso, igual banana. Ai, que ruim ficar lembrando de comida, tá bom, igual, ninguém pode comer salsicha, então é um cocô igual salsicha. Que sai fácil, não tem que fazer muita força, não suja muito papel e afunda. Ele tem que afundar, por quê? Porque o cocô que boia geralmente tem muita gordura e não tem uma digestão muito boa de gordura. Então, ele afunda. E duas coisas que é super importante perguntar e se fazer essa pergunta. É muito fedido? Nossa, destrói a casa. Sabe aquele cocô que... Meu Deus do céu, sai de perto? Não é legal. E suja muito papel. Nossa, hoje sujou 10 vezes o papel. Tive que lavar. Então isso também não é legal. Por que não é legal que fede muito? Se tá muito fedido, não tá tendo digestão direito. Não tá tendo digestão principalmente de proteína animal. Proteína animal, ela começa a ser digerida. A cor influencia também. Já vou falar da cor, mas só não quebrar o raciocínio. Se você não come, se você come muito, come proteína, mas não mastiga direito, mastigar bem. Se você não tem um estômago bom que protege e começa a digestão da proteína. Se o seu intestino não tá legal, começa a produzir cadaverina e putrefacina. São duas bactérias. Como é o nome? Cadaverina. Que cheiro que tem a cadaverina? Cheiro de cadáver. Putrefacina é o nome de coisas em decomposição. Carne em decomposição. Então, geralmente, quando é muito fedido, não tem uma digestão boa de proteína. Quando boia, não tem muita digestão boa de gordura, porque ele tem mais gordura. Não dá pra ver tanto o amido se não fizer um exame coprológico, tá? E a gente vai falar mais sobre exames
mais específicos de cocô, que é super importante. Eu quero saber se vocês já fizeram coprológico funcional ou algum exame de microbiota. Eu vou trazer aqui para vocês uma forma de mostrar para vocês como é esse exame. Maravilhoso, maravilhoso. A gente vê exatamente quais são as microbiotas, quais são as bactérias que estão no intestino, enfim. Mas o amido eu vou conseguir ver, por exemplo, se tem restos alimentares. Milho é o mais comum, né, gente? Ninguém consegue mastigar tão rápido, tanto tempo o milho. Então é normal ter milho no cocô. Mas se tiver muito resíduo, nossa, olha, cenoura, abóbora, beterraba, não o vermelhão da beterraba, mas alguns pedaços que você consegue distinguir o que tá faltando. Mastigação. Criança, presta atenção no cocô da sua criança. Eu falo para as mães olharem sempre o cocô, porque cocô de criança que tem muito resíduo de alimento, tá faltando mastigação, tá faltando tempo na boca para digestão. E se eu não tenho uma mastigação boa, o intestino não consegue absorver, vai embora junto com o cocô. Então percebe o quanto é importante olhar para o cocô. A cor está muito relacionada com a quantidade de bile que você produz e libera no seu intestino. Então, por exemplo, alimentos mais gordurosos produzem mais bile, tá? Vou falar. Alimentos mais gordurosos produzem mais bile. Bile é verde. Verde, e quando ela está ali no meio do intestino e ele começa a absorver, ela fica marrom. Então pode prestar atenção que quando você come uma fritura muito intensa, uma feijoada, seu cocô vai ficar um pouco mais escuro e mais verde. A coloração mais amarela é isso, né? Mais amarronzada, mais amarela é um pouco mais digerida, tá? Então tá muito relacionado com isso. O cocô ressecado, o que acontece? Lembra que a gente falou? O ideal é isso. Qualquer coisa que foge disso não tá legal. Não necessariamente ressecado, mas pode até ser diarreia. Então, se você não faz cocô todo dia, se você faz força para fazer cocô, você se dói, sangra, fica mais, às vezes, uma semana para fazer cocô. Sai bolinha ou várias bolinhas juntas. Parece um tronco, um reto cheio de bolinha. Isso também não é legal. Se o seu cocô, que eu pergunto às vezes para os adolescentes, o seu cocô entope? Nossa senhora, doutora, eu não consigo fazer cocô fora de casa porque senão eu tenho medo de entupir. Isso também não é legal. Se você entope, ele é grosso. Ele é grosso e isso é constipação. E aí, constipação, a gente tem um monte de causas, tá? Mas principalmente alimentar, né? A alimentação, desbiose, tudo isso que a gente falou sobre o intestino. Além disso, falta o quê? Depende do seu cocô. Eu gosto de olhar pro cocô e falar assim, ó. Se é tudo bolinha, falta fibra para juntar tudo. Se é comprido, cheio de bolinha, grosso, falta água para molhar e movimentar. Então é importante que você olhe exatamente também por causa disso. Se ele for cabritinho, tá faltando fibra na sua alimentação. Verdura, legumes, frutas com casca, psyllium, chia, linhaça, aveia. Isso é importante, são fibras insolúveis que não dá. Um coco grande, falta água, e aí água, pelo menos 35 ml por quilo. Quantos quilos você tem? Multiplica por 35. É o mínimo de água que você precisa. Tá bom? Ai, doutora, eu faço 3 cocôs por dia. Peraí. 3 cocôs por dia. É comprido. Afunda. É liso.
Vai sem dor? Não suja muito papel? Maravilha! Reflexo gastrocólico. Lembra do bebê? Mamou, fez cocô. Mamou, fez cocô. Mamou, fez cocô. Por quê? Quando entra alimento, o intestino vai lá, movimenta e faz o cocô. Então, o que nós precisamos entender? Se o seu cocô 3 vezes por dia é esse cocô, maravilha, o seu intestino está funcionando normalmente. Não, doutora. O primeiro da manhã é aquele que eu tenho que sair correndo pra... Senão eu vou na calça. O outro é mais ou menos. Pronto, isso não é um cocô normal. Isso não é normal. É alguma coisa que está acontecendo e grande maioria das vezes tem uma intolerância à lactose. Ou uma desbiose aí, mas precisa entender o que está fazendo o seu cocô ficar mole. Parasita, que lembra que a gente falou, parasitose pode dar um cocô mole. Intolerância à lactose, aí sim, lactose, tá? Além da caseína. Cuidado com a lactose para as pessoas que têm essa urgência de evacuar logo quando comem. Tem que observar muito bem. Mas cocô mole, que suja muito, muito fedido e muito urgente, também não é normal, também não é legal, tá? Mas essa não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas é ressecada. E a gente pode fazer esse teste e essa estatística. Porque eu trabalhei bastante e trabalho bastante com pessoas, independente de crianças ou adultos, né? Então, a gente acha que tá tudo bem fazer cocô a cada 2 dias, 3 dias. Não é normal. Linhaça pode dar para criança com frequência? Pode. A questão é a quantidade e com o que você vai fazer. Eu vou fazer um pudim de chia, que é aquele misturadinho com leite vegetal e uma fruta picada em cima, que deixa de um dia para o outro, maravilha. Vou fazer a fruta com uma farinha de linhaça ou uma linhaça em cima, ou colocar no arroz e feijão a linhaça, sementes de linhaça. Eu vou fazer uma panqueca, eu coloco um pouco de farinha de linhaça. Pode. O psyllium também outra fibra que é muito legal colocar, por exemplo, nesses... vai fazer um pudim chia, coloca também o psyllium e come, né? Então ajuda bastante e não tem problema. Não pode grande quantidade e tem que beber água. Tá aqui, Thaís, Lara, a gente vai fazer uma live juntas esse mês, hein? Eu tô fazendo 31 lives, hoje é sexta. Hoje é sexta live, quero fazer com você, tá? Nutri, maravilhosa, e não esqueça da água. Quero. Não esqueça da água, não adianta fibra sem água, pelo amor de Deus, senão vai virar um bolo. Que eu grudo tudo, lembra? E aí vira aquele bololô e não sai. Então, pode fibra, assim como pode as outras, mas tem que lembrar muito da água, tá? Água. Pode sim. Vamos marcar. Vou te mandar mensagem lá no WhatsApp pra gente marcar. Então, a gente precisa olhar para tudo isso pra gente ter uma saúde intestinal boa, lembrando que toda doença crônica, diabetes, pressão alta, infarto, colesterol, dislipidemia que a gente fala, né? Colesterol alto. Isso tudo começa no intestino. Aí a gente fala das ites, como eu falei, rinite, sinusite, amidalite, ites começa no intestino. Mental. TDAH, autismo, depressão, ansiedade, névoa mental. Como que eu vou começar a tratar aqui? Tratando o intestino.
Não, com certeza não. Arroz integral, couve e brócolis diariamente, maravilhoso. Não resseca, não é para ressecar. Tem que entender, obviamente, a sua criança, você e a sua criança. Se tiver ressecado, tem que olhar outras coisas, porque aqui tem fibra, tem legumes, tem verdura que não deveria. Se tá com uma ingesta boa de água, come outras coisas também, né? Proteína, e tá balanceado, não vai ressecar, não é normal ressecar, tá? Vou falar para vocês desse livro, só reforçando que ele fala a mesma coisa que a gente falou. Eu tava com a página aberta e aí eu fechei. Ele dá um guia de 4 semanas do que fazer pro intestino, para melhorar, para restaurar a saúde intestinal, né? E aí, a primeira semana, eu não vou ficar lendo para vocês porque é muito chato, mas evite açúcar e alimentos açucarados, evite adoçantes sintéticos, evite agentes emulsificantes como polissorbato 80, escolha alimentos orgânicos, evite todos os produtos com trigo, né? Cuidado para abstinência, cuidado com medicamentos, acrescente nutrientes essenciais como vitaminas, vitamina D, ômega 3, chá verde com cravo da Índia que reconstrói, e começa o esquema com cúrcuma, alguns suplementos interessantes que eles falam aqui: cúrcuma, glutamina, chá, pensando em vocês, linda, que estão aqui. Como que eu posso fazer coisas naturais que me ajudam? Azeite com orégano. O orégano, ele é uma dos temperos que mais tem poder antifúngico e melhora da microbiota. Então, o que você faz? Coloca lá o orégano dentro do azeite e deixa por 2 semanas. E aí usa esse azeite com orégano para temperar. Você usa ômega 9 do azeite e o orégano que vai fazer essa parte. Outra planta que ajuda muito, melissa. Pode fazer chá de melissa. Ajuda muito na saúde intestinal. Lembra que a gente falou que eu vou fazer uma live para vocês sobre fermentados? Vou falar sobre os fermentados. Super importante fazer fermentados em casa. Como fazer fermentados? Os fermentados de cenoura, pepino, repolho, maçã. E a gente vai fazer juntos, tá? Então os fermentados ajudam muito na microbiota e nessa parte intestinal, e não é comprado, não precisa comprar, né? Então é isso. Olha só, segunda semana, dieta eliminando as agentes que incentivam micróbios nocivos. Terceira semana, o que são os agentes microbianos, e quarta semana, que é restaurar. Então, assim, percebe que a gente precisa tirar, limpar, reorganizar para fechar essa barreira e colocar novos probióticos. Me fala aqui também, quem já ouviu falar que probiótico... eu vou dar probiótico então. Meu intestino não tá bom, eu vou tomar probiótico. E é isso que vai resolver. Probiótico comprado na farmácia, tá? O probiótico comprado da farmácia, nada contra. Tem muitos que eu recomendo, inclusive, para algumas funcionalidades. Eles são bactérias vivas. A gente entende que probiótico é bactéria viva. A partir do momento que eu tenho um intestino desse tamanho, com a permeabilidade desse tamanho,
tá passando tudo, não filtra nada, passa tudo. As bactérias estão lá todas fervorosas, entendendo. Sempre ouvi isso, né? Não tá bom o intestino? Taca probiótico. Então imagina, o intestino super permeável, passa tudo, bactérias completamente desconexas e desequilibradas. O que eu vou colocar lá? Mais bactéria. Eu vou colocar mais bactéria. O que isso vai acontecer? Gases, mais diarreia, dor, piora. Talvez as pessoas não consigam perceber a piora quando usa probiótico sem necessidade ou sem indicação precisa. O probiótico é ótimo, mas em determinados momentos, em determinadas horas do tratamento. Então, antes de usar o probiótico, para de comer coisa errada. Depois que parou de comer coisa errada, começa a comer coisa certa. E aí depois que começar a comer coisa certa e ainda tiver bebendo água, fazendo tudo certinho, talvez possa usar alguma coisa. Mas não começa o probiótico sem tirar as coisas ruins que a gente está fazendo, que é maltratando aí esse intestino com tudo que a gente vê por aí, tá? E a grande maioria das vezes que eu pego crianças e adultos agora com intestino preso, leite, legal, leite e glúten, amendoim e agora tá tendo bastante gente com alergia a ovo, tá? Alergia e sensibilidade a ovo. Então, intestino ruim, tira o glúten, tira completamente. Esse livro aqui, ó, esse autor, ele fez também Barriga de Trigo, que é outro que fala sobre o glúten. Então, tira o glúten. Não melhorou? Fica sem glúten e tira o leite e derivados. Não melhorou? Fica sem os dois, tira amendoim, porque é o pior alimento para fungo. Não melhorou? Tira todos esses e o ovo. Não melhorou? Procura ajuda. Antes disso, já procura ajuda, pelo amor de Deus, para te orientar. Procura a Thaís para te fazer uma dieta. Uma orientação alimentar. Me procura para ver mais. A gente vai falar da biorressonância. A gente faz a biorressonância para entender como funciona. Mas antes não melhorou, tira o feijão, os grãos. Lembra? A gente falou de grãos também. Os grãos, feijão, arroz. Gaspar, quero fazer uma live com você também. Depois eu vou falar com você. Super importante também, né? Então, o que a gente precisa ver? Precisa entender você como pessoa, o que tá acontecendo você com o seu corpo, com o seu intestino, com o intestino da sua criança e tentar entender e melhorar isso que esteja acontecendo, tá? De novo, a gente vai bater na tecla da alimentação. Precisa fazer movimento, uma atividade física, lembra? Tô começando já de novo com alimentação, atividade física, equilíbrio emocional, porque se eu estiver estressada, irritada, nervosa com alguma coisa, pode ser que eu desconte no intestino. Suplementação, vitamina D, ômega 3, magnésio, super importante para o intestino, própria glutamina, cúrcuma, esses suplementos são bons para o intestino e espiritualidade. Ai, o que tem a ver? A gente precisa de tudo isso para ter um corpo saudável, bem preparado e um intestino permeável o suficiente para deixar passar coisas e nos proteger de outras. Certo?
falei bastante coisas aqui pra vocês. O que eu quero de tarefa? Lembra que a gente tem uma tarefa todos os dias? Olha de verdade pro seu cocô. A gente falou de intestino. Então sente o seu intestino hoje, não, amanhã, hoje também. Vamos ver como é que tá hoje à noite. E amanhã, ao longo do dia, como que tá a sua barriga? Tá estufada? Não tá? Como que tá? Soltou muito pum? Muitos gases? Muito fedido? Pum fedido? Entenda como tá a sua barriga. Olhe o cocô amanhã, se você fizer, né? Se você fizer cocô amanhã, olhe o cocô e veja como tá. Entenda aquilo que a gente falou e anota no seu caderninho que a gente tá montando aqui. No caderninho de anotações das lives, escreve como está o seu cocô pra gente começar a trabalhar também outras formas de melhorar, tá? Obviamente, como eu falei, toda melhora começa no intestino, pra tudo. Então, se toda melhora pra todos os problemas, que não seja hereditário, assim, genético, eu tenho que começar pelo intestino, então nós vamos voltar a falar sobre o intestino algumas vezes nessas lives, tá bom? Mas já começa, antes de entrar mais a fundo, começa a olhar pra ele, entendendo que tá tudo bem. Gente, foi muito engraçado, só dando um parênteses aqui, tá? Eu comecei a falar de cocô, a audiência, não sei se posso falar assim, despencou pra 4 pessoas, chegou a 4 pessoas quando eu comecei a falar do cocô. Por quê? Porque é difícil olhar pro cocô e falar, cara, que nojo. Eu vou ficar olhando pro meu cocô, vou ficar ouvindo cocô numa quarta-feira às 9h30 da noite. Mas é importante. E vocês que estão aqui, muito obrigada. De novo, eu quero dizer para vocês que estão, tem um grupo em que eu mando o resumo das lives, um cardzinho com o resumo das lives, e orientações e tudo. Se vocês quiserem, manda aqui agora nos comentários enquanto a gente não fecha. Eu quero, ou sim, enfim. Se você tá vendo depois, coloca nos comentários do vídeo. A gente vai trocar bastante informação também nesse grupo, tá bom? Muito obrigada por vocês, pelo tempo de vocês. Não vou esquecer de falar a frase. Eu falei, eu tiro. Ai, maravilha! Vou também. Ai, que honra! Vou passar para você, tá, Gaspar, o link. Ana, com certeza. Lembra, ontem eu saí daqui, eu tava com me deu tanto calor. Quem não assistiu a live de ontem, por favor, assista, porque ontem foi uma live tão especial. A gente falou de inflamação crônica, mas no final eu falei de construção de vida, construção da saúde de vocês, do castelo de vocês. E aqui a gente tá fazendo isso, dando tijolo para vocês fazerem o castelo. E vocês vão construir um castelo maravilhoso, cheio de coisas lindas que você quiser. O castelo e a mansão e como você quiser, como você sempre sonhou. Então hoje é mais um tijolinho do seu castelo. Eu fico muito honrada de te oferecer esse tijolo e amanhã a gente vai ter mais um tijolo. Imagina como que vai ser daqui a 20 e tantos dias. Não sei, até dia 31. Quantos tijolos vocês vão ter aí de oportunidade para construir o castelo de vocês e das crianças, né? Então, eu não consigo, nunca vou parar de me surpreender com essas cartas do universo, o quanto o universo mostra pra gente que a gente tá sintonizado
sintonizado, né? A gente tá na sintonia, a gente tá nessa mesma criação. Então, aqui ó, a carta que veio e que saiu, eu vou colocar aqui, se quiserem depois tirar um print e ver. Todo sintoma traz em si uma denúncia de uma consciência importante que está pedindo para ser vista. Nossa, eu não consigo escrever porque é grande a frase. É grande. Eu não vou escrever aqui para não ficar muito grande, mas eu vou deixar depois também. Todo sintoma, eu vou repetir. Eu vou repetir porque é muito forte para mim também isso. Todo sintoma traz em si uma denúncia de uma consciência importante que está pedindo para ser vista. O que o seu corpo está falando para você que você ainda não viu, que você ainda não olhou. O que precisa ser visto que você não viu. Então veja, porque o seu sintoma só está aí para ser visto, para ser olhado e para ser cuidado. Lindo, 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 lindo. Muita gratidão por me permitir ouvir isso também, né? Eu falo que quando a gente tem uma troca, eu cresço, vocês crescem, nós crescemos e espalhamos amor e tudo que a gente quer espalhar para o mundo e para as pessoas ao nosso redor. Então, gratidão por hoje. Amanhã a gente começa já com as vitaminas. Gosto de falar de vitaminas, tá? Algumas vitaminas, principalmente eu gosto de começar falando de vitaminas do hormônio D, tá? Então amanhã a gente vai falar de vitamina D dentro do contexto nosso de mães e mulheres e pessoas, mas principalmente mães e mulheres, como isso pode agregar valor à sua maternidade e à sua saúde. E na sexta-feira a gente vai falar sobre parasitas com a Ju, tá? Então vai ser uma live conjunta com a Ju falando sobre parasitas. Vou mandar vocês lá, ó, eu vou tirar print aqui pra mandar pra vocês. Muito, muito, muito obrigada por hoje. Fico muito feliz e até amanhã.